Shine, it's your golden hour. You slow down time. O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Adão Mendes. Adão Mendes, obrigada pela sua presença no Memória do Futuro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O seu contributo é também importante porque, na verdade, desde que o programa estreou, é a primeira vez que vamos entrevistar alguém ligado à arbitragem, que é também uma área tão fundamental no desporto. Do futebol já falámos um bocadinho, com certeza hoje há de nos falar mais. O Adão nasceu em 1951, em Ronfe, certo? Mesmo a terra da Aurora Cunha, por exemplo. Estamos pertinho. Era nos vizinhos. Era. Quase. A minha casa, onde ela nasceu e onde eu nasci, sensivelmente, em linha reta, não chegará a 1 quilómetro ou meio quilómetro. Ainda se lembra de ver a Aurora Cunha correr pela sua Lembra-me da vizinhança? Lembra-me da primeira vez que a Aurora Cunha correu. Houve um grupo de pessoas que organizaram em Ronfe, no lugar do Olival, uma prova de atletismo logo a seguir ao 25 de Abril. Havia grupos dinamizadores de atividades desportivas e apareceram muitas, e organizou-se um dia qualquer e chamaram muita juventude para correr. Uhum. E então a corrida saiu ali do lado do Olival, passou por um monte onde hoje fica a escola EB23, Abel Salazar, aquilo era todo um monte. Subir aquele monte, circular de volta de onde era uma casa da irmã da Aurora Cunha, e descer pelo Barreiro. Hoje está tudo com habitações, não é? E a Aurora Cunha participou pela primeira vez e ganhou aquilo com um avanço muito grande. Estavam ali algumas pessoas que começaram logo a tomar nota logo do nome, que havia diferença, não é? a Marcou ver a o que é diferença. dizer, isto está aqui matéria-prima, porque num percurso, não sei agora de cor, mas 3, 4 quilómetros, não eram mais, dar 5 minutos de avanço ao segundo, É muito. já era uma grande coisa. Claro. Pronto, e a partir daí dinamizou-se. Houve uma pessoa de Ronfe que nós chamámos o Toninho Palheiro, o Sr. António Oliveira, que tomou conta do atletismo. Ela ficou ligada, na altura, ao Juventude de Ronfe. Uhum. E o Juventude de Ronfe tinha uma equipa de atletismo, naquela altura, por excelência. Então foi aquela primeira modalidade que o Adão também teve mais contacto, digamos, ali na sua adolescência, foi com o atletismo, provavelmente, ainda que não tenha praticado. Não, eu contacto direto com o atletismo, não, porque eu nessa altura já era arte de futebol, porque eu entrei arte de futebol com 17 anos. A 17, embora só fui admitido a partir dos 18, não é? Porque era proibido antes dos 18 era anos. muito novo, temos de perceber como é que chegou até lá. Mas antes disso, sei que cumpriu o serviço militar e trabalhou na área têxtil já apenas com 14 anos, não é? Sim. De que forma o marcou esta primeira experiência com o trabalho Vamos tão cedo, não é? Eu bem sei que não era atípico à época, mas ainda assim não deixa de ser... Antes disso, não, digamos, normalmente não ponho isso no meu currículo, porque eu terminei a 4ª classe com 9 anos de idade e fui estudar para o seminário. Estive no seminário 3 anos, quase 4, no seminário de São José, em Felgueiras, que fica na freguesia de Lagares. Hoje não é seminário, hoje é o edifício que está lá para outras valências. E até que cheguei a uma conclusão que, mas naquela altura ia muita juventude para os seminários. Era uma forma também da gente viver melhor e aprender, estudar quase de graça ou de graça, não era? Os seminários cada um tinha 300, 400 crianças. E fui para o seminário. Lembro-me que fui de Ronfe para o seminário numa caminhonete do Transportes do antigo João Ferreira das Neves, sozinho, com 9 anos de idade. E estive no seminário. Nunca me adaptei muito bem, não é porque não tivesse fé ou vocação ou coisa no género, mas tive um problema logo no primeiro dia que lá cheguei, que nunca me tinha acontecido na escola, nos 4 anos da escola primária, que foi, cheguei lá e levei 10 bolos com a régua em cada mão, por estar no quarto de banho a cantar. E
Bem, está a Pronto. conseguir rir-se disso. Eu, Não. não, eu ouço e me choca-me. Não, mas eu cheguei ao seminário, pousei uma mala pequeninha de cartão, praticamente sem roupa nenhuma, e fui ao quarto de banho, e depois, enquanto que estava no quarto de banho, nunca mais me esqueceu o que eu estava a cantar, que era uma canção muito conhecida dedicada à Santa Luzia de Viana do Castelo. Estava lá no quarto de banho, quem vai à Santa Luzia, à Viana do Castelo, lindo panorama que de o mais belo e tal. E quando vou sair para fora, estava lá um senhor padre com a régua na mão. Tu não sabes como se pode cantar. E eu comecei a chorar. Ainda agora cheguei aqui. Imagino que é para uma criança entrar num local onde vinha habituada a ter bons momentos, porque a escola era algo de bom, onde se Mas com aprendia, onde se brincava, e de tinha 9 repente anos. E eu que no ser meu- repreendido dessa Certo. forma física por estar contente, E não é? eu que, no meu tempo na escola, as professoras batiam bastante a quem não soubesse. E os pais, chegava a casa e ainda levava mais, às vezes. Pois era, pois era. Mas marcou-me levar 10 bolos em cada mão, que eu nunca na escola primária tinha levado bolo nenhum de nenhuma professora. E pronto, mas andei por ali quase, pronto, até que chegou ao fim de uns 3 anos. Cheguei a um ponto que era assim, eu venho embora E o ir embora ou significava fujo, ter ou que trabalhar, fujo, não é? porque também eu tive um colega ou dois, tive um colega de Ralph, que infelizmente já faleceu, que fugiu e veio a pé de lá até cá. Hoje, se eu tivesse de fugir de lá, conheço caminhos a direito já todos, que aprendi, saltar pelo monte, sair ali no Alto de Vizela, e daí, mas naquela altura... Apesar de tantos anos que passaram, são coisas que não se esquece, não é? Porque com certeza formou também parte do seu caráter, do que ele é hoje. Fez, e digamos, e deu-me muita bagagem. O estar no seminário, eu aprendi, e mesmo antigamente na juventude, aprendi muitas coisas para a vida. Muitas, os sacrifícios que se faziam. E aquilo que eu aprendi, ainda hoje me serve para muitas coisas. Claro que eu tenho sempre tive, embora pronto, com a minha vida profissional e depois a vida na arbitragem, nunca tive grande tempo para dedicar a outras coisas. Mas logo que fiquei liberto, comecei a fazer muitas coisas. Aprendi, por exemplo, aprendi a ser católico, a respeitar, a ter alguma profundidade na minha vida que tem a ver com a religião católica, etc. Muitos conhecimentos que me advêm do tempo em que estive no seminário. Até porque eram locais onde havia, de facto, onde se podia aprender algo, não é? De facto, qualificado. Havia um Sim, ensino qualificado. sim, Era que mas estavam preparados a para pena que eu ensinar, tive não é? foi depois, quando saí do seminário, queria fazer a certificação dos meus saberes e dos meus estudos e fui para a Escola Francisco Landa, mas não aceitavam muitas dessas certificações. O que é que acontece? Eu tive depois de me matricular para concluir, pelo menos naquela altura, o 6º ou 7º ano, e tive de me inscrever para fazer algumas disciplinas que eram apenas uma passagem de tempo. Quer dizer, eu estar ali, por exemplo, a estudar geografia, que era das coisas que eu no seminário tirava sempre 17, 18 e 19, numa classificação de 0 a 20, e depois estar ali um ano inteiro a estudar a geografia, a própria professora até me punha um bocado assim de lado, porque quando estava a ensinar os outros eu já sabia, eu andei 3 anos a aprender aquilo. E outras, andei a aprender o latim, que hoje serviu-me durante a minha vida. Muito, muito. Manuel latim. Ferreira, seu amigo, disse-nos o mesmo, que no seminário chegou a aprender latim. Eu Aprendia-se nessa aprendi altura, o latim verdade, 3 verdade. anos e cá fora não se dava latim em nenhuma escola, não se dá nada. E eu aprendi porque quando queria descobrir o significado de alguma palavra, eu decompunho, como ainda hoje decompunho a palavra em latim e consigo saber o significado da palavra. Algo que ficou ainda Se eu não no tivesse registro. aprendido o que me veio do latim, com certeza que muitas palavras não sabia o significado delas. Mas sabe porque é que eu falei um bocadinho desta sua questão de ter, dessa sua história de vida, de ter começado a trabalhar tão cedo, a passagem pelo seminário eu não conheci, já percebi que infelizmente até foi um marco muito rude na sua vida. Foi por quando descobri este seu lado de ter começado a trabalhar tão cedo, fiquei a pensar que talvez fosse por isso que se tornou também um dos cofundadores da Confederação Nacional contra a Exploração do Trabalho Infantil. Sim. É esse marco que o leva a isso, não? Eu comecei a trabalhar cedo, como toda a gente começou a trabalhar. Na época não cedo. era tão anormal, é verdade, Sim. é verdade. Eu conheço centenas de pessoas que têm cartão da Segurança Social com 11 anos de idade.
e 12. E eles guardaram os cartões como eu guardei. E não era ilegal, é isso é que é engraçado, não é? Era legal, então era que a Pois. Segurança Social passava os cartões, Exatamente. etc. E isso até deu origem a algum trabalho que nós fizemos depois na exploração contra o trabalho infantil, porque apareciam algumas entidades patronais que, com a visão que tinham desse passado, pensavam que tudo era legal. Porque eu cheguei a ter nas minhas mãos fichas de trabalhadoras infantis, fichas de crianças, a qual a empresa passava uma ficha com fotografia e tudo. A normalização E eu, que havia em quando torno vi disso, como é isso, possível? mas isso é possível, que isso já é assim desde 1950, ou desde que apareceram fotografia, etc. Mas como é que é possível haver gente que gera uma empresa, entidades patronais, terem fotografias nos seus ficheiros, uma ficha de uma criança como se fosse um trabalhador adulto na empresa? Não pode ser. E isso serviu uma vez num programa na altura, na RTP, não havia outro, com uma senhora que era a senhora Margarida Amarante, que já faleceu, e o programa foi com ela, e aquilo, quando eu lhe mostrei, aquilo depois tornou-se aliás, levou a que o Presidente da República no dia a seguir tivesse de tomar uma medida a nível nacional e falar disso, porque então, tornou-se um escândalo. O meu escândalo era, para mim, era dizer como é que é possível haver pessoas que, sendo responsáveis de empresas, fazem isto. Verdade. Quer dizer, é uma coisas incríveis. E, portanto, realmente teve de agir, não é? Teve de intervir. Não, é evidente que ficou-me digamos, no meu coração e na minha vida. Também outro facto foi o meu pai morreu, eu ainda era uma criança de 7 anos de idade. E nós ficámos 5 irmãos, todos rapazes. E eu costumava dizer muitas vezes que cabíamos todos dentro do cesto, quase. E a minha mãe, tendo ficado viúva, era uma trabalhadora têxtil. Também já faleceu, infelizmente era uma trabalhadora têxtil. Por isso eu tive uma vida toda praticamente sem pai. A minha mãe fazia de pai e de mãe. O irmão mais velho ajudava a cuidar dos outros. O irmão mais velho tinha mais do que um ano. Era pouca a Um ano diferença, e pouco, coitado. e por isso... Crianças mesmo. Nós é que vigiávamos, eu com 7, 8, 9 anos, 10, é que tinha de vigiar para os mais novos, que não sendo muito mais novos, muitas vezes tinha de andar à procura, pelo menos de algumas coisas para matar a fome. Pronto, e tudo isso... Dá caráter, dá fibra, mas também dá faz... caráter, dá fibra, e como em tal, adulto faz com que também depois olhe para pronto, e por essas isso, quando histórias fui trabalhar, de outros, não é? já era assim uma pessoa, quando atingiu os 15, 16, 17 anos, já tinha assim alguma irreverência relativamente aos aspectos que via, que pronto, enquanto era-se um sofredor desses casos, obviamente que não batia certo algumas delas com a minha consciência. E continuarem, não é? E permanecerem, porque depois também... Pronto, o que significa que embora pronto, a minha coisa de vida, quando eu tinha 17 anos, recorda-me que estava a jogar à bola. Eu jogava no grupo desportivo do Rio Pel, nas camadas jovens. E por acaso, eu tenho aqui, nós desviámos-nos muito do desporto, mas não por acaso. Também acho interessante termos feito aqui este contexto histórico a partir daquele que foi o seu testemunho de vida, porque também nos ajuda a imaginar um pouco as coisas em outros tempos, não é? Quem for ouvir este programa daqui a 20 anos, ajuda a perceber que há uma evolução, mas que as coisas nem sempre foram tão fáceis e acessíveis como são hoje em dia, ainda que parece que estamos a voltar um bocadinho ao passado, infelizmente, não é? Com as dificuldades que estamos a viver agora em 2023, mas pronto, a verdade é que já muita coisa evoluiu e o Adão também deixou o seu contributo através desta associação da qual é cofundador, e acho que isso era algo que era importante aqui de frisar. Vamos então ao desporto. Eu realmente tenho essa informação, que começa o seu primeiro contacto com o futebol, julgo eu, seja exatamente quando joga nas camadas infantis e júniores da Rio Pel. Da Rio Pel. Este clube chegou a ter algum impacto significativo em Guimarães? Não, pertence ao Conselho de Famalicão, Sim. mas chegou a estar na primeira divisão nacional, embora só um ano. Mas ainda esteve na primeira divisão. O Grupo Desportivo do Rio Pel esteve na primeira divisão. Os formatos não eram o que é hoje, não é? Claro. Era a primeira, a segunda e a terceira, mas chegou a jogar com o Vitória de Guimarães, chegou a jogar com outras equipas. Em que década, mais ou menos? Desculpa, não. Deixe-me ver, creio que em 1970,
Não, mais tarde, 71, Na década de 72. 70. Na década de Década de 70. 70. O que é que aconteceu? Isso eu conheço, não fiz nada bem, conheço bem o que é que aconteceu, porque é mais tarde, talvez, embora foi antes de 25 de Abril. Eu conheço o que aconteceu porque havia um jogo de futebol e, aliás, o Rio Pelo subiu e desceu logo no ano a seguir. E havia um jogo de futebol que era um dos últimos da época. E o Rio Pelo estava com problemas na matemática de poder descer. E o FAF também com hipóteses de poder descer. Mas feita a matemática, eu disse a um dos responsáveis da Rio Pelo, eu disse, vamos ter de ver se der para empatar com o FAF, ao menos safamos os dois que somos da região e tal, assim. Foi. Eu disse assim, olha que não. O Rio Pelo, se empatar, pode descer. Porquê? Se o outro clube, creio que era o Lixa e o São Joanense, se um deles ganhar por 14-0, a bola barragem atira o Rio Pelo para a segunda divisão. 14-0, isso nunca acontece na vida, não acontece nada. Foram jogar e então o FAF com o Rio Pelo empataram. Fizeram uma festa, claro que não havia as comunicações cá hoje, ninguém tinha telefone, ninguém tinha nada. Fizeram uma festa os dois, se salvar, quando chega o resultado a outra equipa, 14-0. Pronto, o que é que deu origem? Deu origem a mas o patrão da Rio Pelo, patrão da fábrica, que era logo acabou, não se joga mais aqui. Fez como aquele grande empresário de Campo Maior, uma vez, também aconteceu lá um problema de futebol, e ele diz, acabou, o senhor Aveiro, o senhor Otonha não sabe o que bem merece, acabou, o futebol não se joga mais aqui. E depois, para não haver vícios de alguém, deixa, e tal, vamos continuar. Não. O campo de futebol tinha uma série de poços de água que abasteciam a tinturaria da empresa. Sim. Então ele mandou abrir onde estavam os poços, pôr umas argolas em cima, que era para o campo ficou cheio de argolas, assim já ninguém podia jogar. E acabou. Como as coisas e eram. acabou coisa nessa Bola no altura. Rio Pelo. E é por isso que depois Como se interessa pela arbitragem ou não? Não, eu entro para árbitro, estava num jogo em Bizela, um jogo de juvenis, creio que era de juvenis ou júnior, agora já nem me lembro. Sim. Mas tinha 17 anos, devia ser de júnior. E a dada altura eu sei que estava a jogar, creio a defesa central, assim uma coisa do género. E não sendo o capitão da equipa, sentia que tinha sempre, durante os jogos, aquela coisa de dizer aos meus colegas, deixa o árbitro em paz, estás a falar com o árbitro para quê? Joga a bola. Sim, E porque estar contra o árbitro é uma coisa normal do futebol, infelizmente. Sim, mas eu tinha... Já lhe fazia confusão na altura, Estamos a bem? falar em 1970, pois já estamos a falar há 30, 40, 50 anos, ou 50 e tal anos. E eu dizia, deixa o árbitro em paz. E os árbitros começaram a topar que havia um puto qualquer que jogava futebol num clube que gostava muito dos árbitros. Pois, um puto, porque tinha pai de 16 anos, não é? Pois, que gostava muito dos árbitros e que ajudava os árbitros e os jogadores a calarem-se e tal, assim. Fui a esse jogo, quem estava a arbitrar este jogo? Um senhor de Joana, que é meu primo. E eu conheci-o como meu primo, embora, pronto, uma idade, não sei muito mais, mas ele já para aí com os seus 40 anos, 35. E sobre ele até tenho uma piada de futebol muito, também nunca mais esqueci. E no intervalo do jogo, chamou por mim e, cá, tu não queres para árbitro? No intervalo do jogo. E assim, tu como jogador não vais dar grande coisa. Tu como jogador percebes pouco disto. Não és nenhuma vedeta nem nada. Estava mais por gosto, não por extremo talento. E tu do árbitro, tu sabes, tu quase que dominas as leis todas, que eu interessava-me como jogador ler coisas sobre as leis de futebol. Pronto, sim senhora. Lá fui, acabou a época, fui logo. Não, ainda estava a jogar à bola, fui tirar o curso lá numa sala da Casa do Povo de Joana. Tirámos o curso, pronto. A seguir entrei para árbitro, mas depois meteu-se o serviço militar. Sim, e sim. Quando cheguei... Mas quando cheguei... Na qual trabalhou, enquanto esteve no serviço militar, radiotelegrafista? Sim, eu fui para o serviço militar e há uma coisa que me metia impressão, ainda hoje me mete, que era quando eu sentei para a Leiria no Regimento de Infantaria 7. E tinha duas hipóteses. Uma delas era seguir o curso de sargento, chegar a Forriel
se fosse para ter, ou chegar inclusive a aspirante miliciano, desde que depois acabasse o outro curso e fosse para Santarém ou para as Caldas da Rainha, não, e depois para Mafra, ou para Mafra. Mas eu nunca me quis meter Famosa nisso, Mafra. porque tinha uma coisa, uma orientação. O meu irmão mais velho, nessa altura, era oficial, alferes, na Escola Prática de Transmissões. E disse-me, pá, tu se fores de onde vens, são o curso de atiradores, ao fim de 3, 4 meses és mobilizado para o ultramar, para a guerra. E eu tinha receita. O que é que acontece? Comecei quase sempre a recusar-me a andar de arma. Agora, eu pegava na arma às costas para ir para aqui, para ali, mas quando os oficiais... Que era obrigatório? Quando os oficiais mandavam limpar a arma, não sei o que mais, eu não... Nem gostava de mexer. Tinha uma ideia que eles que não me iam bater por causa disso. Castigar-me... castigado, já estava na tropa, estava, por isso... Já tinha tido a experiência na castigado, escola de ser castigado. Estar castigado ou não era por aí que me metia programa, mas eu tinha um certo receio, o manusear uma arma e sobretudo estar ali a limpá-la, a fazer não sei o que mais. Sempre tive receio das armas. Então, quando eu terminei o curso, surgiu uma possibilidade de ser radiotelegrafista. E eu, antes disso, dediquei-me um bocado a perceber o que era o código Morse. E comecei assim a querer estudar o que é o código Morse, como não é. Quando fomos fazer o teste do código Morse, recorda-me, eram 150 letras, e deu errar apenas umas 3 ou 4, que eles disseram, está aqui um indivíduo que já sabe isto de cor e tal. Pronto, fui para radiotelegrafista, segui, depois estive no curso para ser operador cripto, das mensagens encriptadas, etc, etc. Pronto, e a partir disso afim. E são valências que ficam sempre para o resto da vida, não é? Estando com ligações em Lisboa, estive um ano na Póvoa de Varzim, que é quando se dá a tentativa de golpe de 16 de março, antes do 25 de abril. Nessa altura, os radiotelegrafistas e os operadores criptos foram todos mandados uns para cada lado, porque eram os que sabiam o que é que estava a passar. Eu fui dali, quando até estava o país em estado de alerta, no dia 16, fui para Torres Novas. Estive lá em Torres Novas até à altura do 25 de abril, sem poder sair lá. Foi lá que viveu o 25 de abril, então? Estava em Torres Novas. Quando se dá o 25 de abril, estava em Torres Novas. Mas, nessa parte fui um sortudo, quer dizer, porque já era uma pessoa que eles tinham-me identificado também através do meu irmão mais velho, que tinha sido castigado e despromovido radiotelegrafista para a artilharia e foi para Vendas Novas. E eu fui para Torres Novas. E eles nessa altura fizeram alguma ligação, pronto. Mas eu, por exemplo, no dia 23 à noite, já sabia que havia qualquer coisa, porque como estava no centro cripto, pois. E só lá entra no centro cripto, ou melhor, mesmo o próprio comandante do quartel, para entrar no centro cripto, tem de avisar com muita antecedência. Naquela altura tinha de avisar com antecedência de 4 ou 5 horas, para entrar lá, ou emergência qualquer, que mais ninguém entrava. E eu tenho um bico, alguns oficiais, aspirantes, alferes, tiveram a falar comigo se podiam guardar lá algumas armas e alguma informação. Eu faço favor. Pronto. E já estava a achar estranho, não é? Havia movimentos estranhos? Não estava, porque havia mensagens confidenciais que vinham. E depois, no dia 24, todo o dia, chegavam mensagens confidenciais. O comandante dizia-me sempre, chegou alguma coisa? Não. Aquelas que eram coisa, essas entregavas a um capitão. Porque eu próprio também estava... Interessante, eu vivi mesmo o 25 de Abril de uma maneira muito próxima. Eu próxima. próprio também estava a vigiar por mim, porque se não fizesse isso, sei o que é que eles me faziam a mim. Pois. Como prenderam o comandante, também me prendiam a mim. Se não me desse uma carga de porrada, coisa do género. Ora, eu estava ali, ele é um superior. O capitão dizia-me, queres as mensagens para mim? Faz, foi o capitão que mandou. E o comandante aí não podia. Olha, eu fui obrigado, fui não sei o quê. Por isso eu estava sempre desarrascado. Pronto, mas quando chegou à meia-noite, marchei como aos outros. Pediram-me depois, como era um radiotelegrafista especial e já com o tempo de tropa, há alguns anos já dominava bem aquela matéria. Pediram-me depois para ir com eles até a Lisboa. Pronto, e estive ali na Ponte sobre o Tejo durante algum tempo. Até que, passados 2 dias, é que conheci quem eram as pessoas que falavam comigo por códigos. Depois vim embora para Torres Novas.
Depois tive sorte porque o senhor comandante que estava na região centro telefonou-me a agradecer e disse: para onde é que queres ir agora? E eu disse: Para casa. não, gostava de ir para Braga. Não, depois eu sabia que vinha embora. Gostava de ir para Braga. Dizer, para Braga não, porque já lá estiveste um tempo e não interessa que vais para lá outra vez. Olha, eu precisava que tu fosses para Chaves, porque em Chaves há lá uns levantamentos de rancho, porque a comida dizem que não presta. Vai até lá e vê-me o que é que se passa e faz, e depois manda-me algumas mensagens confidenciais do que é que é. E fui, estive em Chaves, vim embora depois em dezembro. Então como é que chega a árbitro? Desculpe interromper, estou a tentar perceber aqui. E voltando ao futebol, que é que fazer a ligação, quer dizer, eu fui para o serviço militar, suspendi a atividade. O curioso depois é que eu venho do quartel militar embora e chego a Ralph numa sexta-feira à noite. Que vim, não é uma vim no comboio, vim na caminhonete João Carlos Soares até chegar a casa, e também cheguei a casa. No dia seguinte, sábado, à tarde, às 3 horas da tarde, havia um jogo Juventude de Ralph com o Lomar, nunca mais me esquece. No campo, onde agora está lá o Centro Social, não é? Um campo pelado, etc. Cheguei e estava a ver o jogo. E chegou esse senhor, meu primo, que me convidou para ir, chegou à minha beira. Olha lá, ouvi dizer que acabaste o serviço militar. Acabei ontem. Preciso de um fiscal de linha para amanhã. Bem, equipamento tenho, não tenho nada. O meu equipamento foi tudo. Esse equipamento arranja-se. Eu já tirei as medidas e tal, assim, o equipamento arranja-se. E onde é que é o jogo? Era em Nino, não esqueci, o Nino Merlin. Às 10 da manhã. Disse, mas eu tive 3 anos fora, não sei como é que as coisas estão agora e tudo mais. Tu vais e tu desenrascas-te. E lá fui com ele, cheguei lá, pronto, fui fiscal de linha. O jogo era, acabei por saber que era quase entre os 2 primeiros da primeira divisão distrital. O jogo correu bem, dei por ela para mim que estava a marcar muitos foros de jogo, se aquilo não era mais ingenuidade ou não saber ou não. Mas depois também soube que atrás de mim, não havia bancadas, não havia nada, que estava o que era presidente, um senhor, Cláudio Faria, que era presidente do Conselho de Arbitragem, e mais outro que estavam a ver-me se... Trabalhar, digamos, ao ver... Trabalhar não tinha pouca experiência, ao fim de ir ao balneário, epá, parabéns, você vindo do serviço militar, sem treino nenhum, Shelly, você fez um jogo espetacular e tal, assim. Logo passado... Isso também o estimulou, não é? Depois a formalizar e a profissionalizar-se. Na segunda-feira já andava a tirar as medidas para ter uma roupa minha em condições e ter 3 camisolas, uma de cada cor, mais coisas. Com que idade é que o Adão considera que começou a trabalhar como árbitro mesmo, profissionalmente, ser o seu sustento, do seu dia-a-dia? O arbitragem antigamente não era sustento a ninguém. Pois, por isso é que eu estou a perguntar com que idade ele começou, porque eu sei que tinha uma função numa fábrica, inclusive, né, que acumulou com a arbitragem. Nessa altura, o que me dava o meu sustento era o trabalho na fábrica. Pois. Não tinha um cargo de elevada responsabilidade, portanto não deve ter sido fácil fazer formação em simultâneo, não é? Claro que eu tinha a arbitragem, tinha o trabalho e tinha já nessa altura, logo a seguir ao 25 de Abril, responsabilidades sindicais. Que eu era o coordenador da Comissão de Trabalhadores na fábrica, uma fábrica na altura com 4.000 trabalhadores. Pois é, essa mesma informação. E com uma coisa que a mim não é como dizer assim, é eleito, não. Eu fui eleito por voto direto e secreto de todos os trabalhadores da fábrica. E tive 90 e tal %. É muito bom, é um grande indicador. Hoje não diz há, muito, isso diz muito. Hoje não há coisas dessas, não há. Mas os trabalhadores da Rio Pela, que trabalham comigo, com o Ministério e tudo mais assim, estão cá, uma grande parte deles ainda para testemunhar isso. E era um crédito que eu sempre tive, junto dos trabalhadores de todos os locais de trabalho. E depois tinha a arbitragem, quem é que paga a fatura? A minha família, porque eu hoje, se fizer uma retrospectiva do crescimento, eu sou pai de 2 filhos, um rapaz e uma rapariga. Um deles também já é árbitro, não é? Sim, já dos foi, seus agora filhos já não está. Mas a minha filha cresceu e eu não me lembro quase de nada de a ver crescer. Porque eu todos os dias saía de manhã, 7 da manhã, todas as segundas-feiras e terças saía às 5 da manhã para ir para Lisboa, tinha de estar em Lisboa. Eu entrei com 24, 25 anos. Foi onde mais trabalhou, com certeza. Para a Confederação Geral dos Trabalhadores Havia Portugueses. mais jogos. Para a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses com 24, 25 anos, eleito em congresso também.
E depois, mais tarde, 27, 28 anos, fui para a Comissão Executiva, onde estive quase lá até ao fim, na Comissão Executiva, quando entrou também, foi no ano que entrou o Carvalho da Silva para secretário-geral da CGTP. Entrei eu, tinha de ir todas as semanas e às vezes várias vezes. Na mesma altura, tinha o distrito, era coordenador da União dos Sindicatos do Distrito de Braga, que tinha os sindicatos todos nessa altura. E é evidente que não há nenhuma comparação, agora que possa ser possível, em termos de representatividade, do que era o movimento sindical nessa altura. Porque era realmente fundamental, porque havia muita coisa nova que se estava a criar nessa altura. Hoje em dia, muito já está feito, não é? Mas o Adão pertence a uma geração em que havia muita coisa para aplicar, para ser feita, para investigar, e portanto acredito que havia muito trabalho para fazer mesmo, não é? Evidente que, digamos, esse trabalho, e paralelamente a esse trabalho sindical, fiz a carreira da arbitragem. Porque quando chegou nesse ano, eu comecei depois a ser nomeado para ir arbitrar jogos. E tinha alguns colegas que já estavam a arbitrar desde agosto, setembro, e eu entrei no fim de dezembro quase, ou no início de janeiro. E quando chegou aí a maio, fui chamado para ir fazer exame de promoção, para ir para um chamado quadro de acesso à terceira divisão nacional. E as classificações eram feitas de forma diferente como é agora, ou seja, se você tivesse 90 pontos e eu tivesse 80, ia-nos um teste escrito. Se eu tirasse 100 e você tirasse 80, eu passava lá à frente. Porque era a soma aritmética dessa pontuação, que eu acho que mas era o que estava em vigor naquela altura, pronto. E leva-se muitos anos até chegar a um certo estatuto, não é? Dentro da arbitragem. E tive um colega meu que me disse: pá, tu não tens problema nenhum, chega lá, tira 100 pontos. Como se fosse fácil. Não, sabia aquilo. Eu leio futebol, para mim nunca foi problema, eu sabia aquilo tudo de cor. Era uma paixão realmente a arbitragem. Era uma paixão também. Só pode, sabia. Por todas as obrigações que tinha, com filhos. E cheguei lá a 100 pontos. Quando saiu a tabela, primeiro, fui fazer exame do quadro de acesso, passei, nessa altura faziam-se 2 jogos, alguns até faziam só um e eram eliminados. Faziam 2, quem fizesse 2 era classificado ou não, passavam a segunda fase para fazer mais um ou mais outro. E eu lembro que nessa altura fiz 5 jogos e fiz 2 que eram decisivos para subir ou para descer. Eu que era estagiário no quadro. Pois. Pronto, depois subi, passado 2 anos, subi à segunda categoria nacional. E depois subi à primeira categoria nacional. E o que é certo é que o Adão é um dos guimaranenses que é reconhecido por ser um árbitro não só de Primeira Liga, mas também internacional. É assim tão normal arbitrar jogos fora do nosso país, depois de estar a arbitrar jogos como, pronto, daqueles 3 clubes que estão sempre ali, né? Porto, Benfica, Sporting, é tão normal assim passar a arbitrar jogos lá fora, ou esse percurso também foi difícil? Como é que se dá essa transição, não é, internacionais? Em termos internacionais, em termos internacionais, quer dizer, nunca fui um árbitro internacional. Exato. Fiz jogos como escalinha internacionais, lembro-me de um jogo Espanha-San Marino, de um jogo França com um clube de leste, França, Jugoslávia, creio, que de resto dos outros de leste era tudo... Não fosse as obrigações que tinha profissionais, acha que tinha chegado a este outro nível que estava a dizer, eu nunca fui um árbitro internacional, mas arbitrou fora do país, a verdade é essa. Digamos, eu admito que se me dedicasse só à arbitragem, que talvez pudesse porque é isso que eu estava a tentar perceber, porque pronto, mas é uma área que conheço assim, pouco. Será que é tão normal ir lá para fora depois estar a arbitrar os jogos de Primeira Liga, não é? Num bolo de 100%, num bolo vamos pegar na totalidade dos árbitros. Apenas 2, 3% é que chegam à primeira categoria e depois só um 0, qualquer coisa é que chega a internacionais. Ora, eu cheguei à primeira categoria. E, paralelamente, se me disser não é promoção, mas no movimento sindical, eu era da Comissão Executiva da CGTP e era o responsável de todos os sindicatos aqui do Distrito de Braga.
É uma responsabilidade E tremenda. tinha outras. É muito trabalho. Porque, paralelamente, depois, eu fui nomeado, também eleito, responsável coordenador do movimento sindical da Galiza e do Norte de Portugal. Porque criou-se depois o Conselho Sindical Interregional Galiza-Norte de Portugal, que tínhamos na fronteira um edifício próprio para isso, tratar dos problemas dos trabalhadores transfronteiriços. E também fui eu que fui indicado. E o Norte de Portugal não é Braga e Viana. Apanhava o Porto, Aveiro, Coimbra e a região de Trás-os-Montes, etc. E todos eles chegaram, desde Coimbra para Norte, todos que devia ser eu responsável por isso. E continuava, daí ele dizer que não acompanhei a evolução, por exemplo, da minha filha e parte do meu filho. Porquê? Porque saía de manhã e chegava aos fins de semana. Porque era uma vida de muitas obrigações. Não é mesmo, como agora, muitos que horários. eles têm aí um jogo, os árbitros têm um jogo. Não, naquela altura eu fazia, sendo de primeira, fazia fiscal de linha aos meus fiscais de linha do Nacional. Anos 80, estamos a falar? Nos anos 70 e 80. Ainda 70 e 80. Nos anos 80 e até inclusive nos anos 90, grande parte dos anos 90, sobretudo até 95, 96, eu tinha uma equipa fixa. E os meus fiscais de linha, agora chamam-lhe árbitros assistentes, os meus fiscais de linha na altura, arbitravam jogos distritais. E eu ia fazer fiscal de linha a eles. Pois, tinha muito... Pois. Ou seja, eu tanto estava a arbitrar no domingo num estádio, que cheguei a fazer, fosse ele do Benfica, do Sporting, do Porto ou do Vitória de Guimarães, era mais raro, porque naquela altura havia uma lei que nos deixava fazer jogos na mesma região, no mesmo concelho ou distrito. Para evitar favoritismos, digamos assim, talvez. Pronto, mas para evitar, porque às vezes até ainda era pior, porque a gente, com aquele receio de não beneficiar o Clube da Terra, acabava por ainda ao Mas prejudicar. olha, ainda bem que falamos desse ponto, que eu tinha aqui uma curiosidade, e disse, eu tenho que um dia perguntar isto a um árbitro, e já que estou a conhecer um e que tem uma carreira tão longa e tão marcante, não é, até na sua vida pessoal, tenho de lhe fazer esta pergunta. O que é que se sente, o que é que se pensa, quando estamos no campo a ouvir tanto público contra nós? Que não é contra nós, porque não conhecem o Adão de sítio nenhum, não é contra o árbitro e a demonstrar o seu desagrado porque querem que o clube ganhe, mas chega a ouvir-se, quando está em campo, ouve, não ouve? Não tem nada, a realidade atual não tem nada a ver com a realidade do meu tempo. Pois. No meu tempo, nós ouvíamos tudo a poucos metros. Era mais próximo, não é? Pois as bancadas Os estavam mais campos próximas. de futebol não tinham, a esmagadora maioria não tinha bancadas. Tinha uns postes, eram uns postes e depois uma trave, e as pessoas debruçavam-se ali. Eu tenho imensos casos, e já aconteceu comigo às vezes a fiscal de linha, quando estava a chover, que algumas pessoas criavam-nos problemas, porque com o guarda-chuva caçavam-nos as pernas, ou picavam-nos com o guarda-chuva, e nós tínhamos de entrar para dentro do campo, um pedaço. Por isso chamavam-nos ali nomes. Depois havia pessoas que tinham uma bagagem para chamar nomes, que eu às vezes divertia-me era com aquilo. Como é que uma pessoa conseguia estar meia hora seguida, com aquela criatividade e aquela com força. aquela ladainha, tal, palavrão em cima, sempre seguidinho, e eu achava um ponto assim, é preciso também ter bagagem. Então ganhou uma armadura, Para saber rindo-se dizer um isto pouco tudo. da ignorância de Claro outros. que há coisas que alguns têm a sua piada, não é? Porque eu recordo desse meu primo, de Joane, que foi arbitrar um jogo a Vizela, e depois eu fui com ele a ficar a linha dele, quando entrei para a arte, com 17 anos entrei, e era um jogo num domingo de manhã, muito cedo, ainda estava muito frio, e vamos assim a entrar, e há um senhor na bancada, porque esse meu primo, o senhor tinha pai 1,90 m, e pesava para árbitro hoje em dia era impossível lá chegar. Pesava assim um santo e... Pois, não ia ter velocidade, não é? E um senhor, com tudo em silêncio, diz-lhe assim, porra! E ele não disse porra, disse outra coisa. Este árbitro parece um guarda-vestidos dos antigos. Até tem a sua graça. Eu dei-me um ataque de riso. Claro. E depois ele virou-se, porque eu era assim muito franzino fisicamente. E ele virou-se para mim, tu não passas de uma vizinha de cómoda. E tal. Há umas que até têm Está uma a ver, piada, não é? Que a gente, não, e depois em muitos campos a gente já conhecia quem eram
a própria GNR, que fiscalizava lá nos campos, já conhecia quem era. E vocês tinham que sair jornalistas. mais tarde dos jogos, muitas vezes, para evitar confronto com os adeptos. Claro, porque não havia os túneis, não havia a proteção que existe agora. Não é Claro. nada. Num estádio de futebol também tive essa experiência. A gente estar a arbitrar num jogo, num estádio dos grandes, inclusive aqui em Guimarães, também tenho algumas histórias engraçadas. A gente só Pode contá-las, temos tempo. Não, a gente só ouve. Pois não se chega a perceber, é barulho, não é? Não É se só barulho. percebe o que é que as pessoas dizem. Não chega a incomodar o seu trabalho, de facto, Nos digamos bancos, assim. nem sequer se percebia a vez dos bancos. Dos bancos hoje, muitas vezes, os árbitros agem disciplinarmente sobre os bancos porque está lá o quarto árbitro que ouve bem e comunica. E hoje há comunicadores. No meu tempo, não havia comunicadores, não havia nada, nem vídeo aos árbitros, nem nada. Ajuda ao vídeo-árbitro Imagino ou que é. atrapalha? O que é que Eu pensa acho que desta ajuda inovação? bastante. É, Acho não que é? ajuda E bastante. defende-vos também, E à vossa classe. e há outras coisas que têm de inovar. Eu já participei em cursos nestes últimos anos, como convidado para dar ideias sobre o futuro do futebol. Recorda-me nas Caldas da Rainha. E fiz diversas propostas, em que o Presidente do Conselho de Arbitragem, o José Luís Guilherme, que me disse, pá, tu não te importas que eu use os teus dados e tal, assim, para fazer algumas propostas. Fui eu que fiz as propostas a alguém para controlar o tempo de jogo. Do quarto árbitro. Deixei falar, porque é que o árbitro tem de estar sempre a olhar para o relógio para saber se está na hora e quanto é que vai dar e tanto é que vai compensar. Melhorar, não é? Levar a Alguém que profissão a ajude, sério, etc, claro. etc. E sobre leis de futebol, também, às vezes, eu discutia leis de futebol com pessoas. Mito ou verdade? O Adão era conhecido pela alcunha de árbitro vermelho? Era porque faziam a ligação. A políticas de Não. esquerda? Era pelas ligações a políticas de Não. esquerda? Tinha essa tendência? Ligações ao movimento sindical. Exatamente. Porque eu entrava aqui, a nível regional, entrava a qualquer campo, mas isto trazia-me vantagem, porque eu sabia de muita gente que se retraía de me chamar nomes, Tinha um apreço por si também, não é? porque me conheciam-me da semana. Durante a semana lidavam comigo, conheciam-me em muitas fábricas, eu ia a muitas fábricas de muitos setores, e setores diferentes, não era só da indústria, da educação, da saúde, etc. Este era, opa, Do sindicato e cala-te que tal. amanhã ele vai ter contigo e não sei o que mais dar. Mas também sentia que haviam pessoas que tinham apreço, dizia, pá, ele ainda consegue, ainda é árbitro e tal. Arbitrou Claro que até- ouvi alguma piada, recorda-me do que eu esqueci, senhor árbitro, você não nos roube, senão eu vou ter de deixar de ser sócio do sindicato. E tal. Pá, Nós não temos muito tempo, mas há muitas perguntas que eu ainda lhe quero fazer. olha, mas tenho uma boa sobre isso, Diga, que diga. piada assim que acontece. Que o Vitória de Guimarães, quando fazia a apresentação, coincidia sempre com as festas valtrianas. E faziam os jogos normalmente sempre com o Celta de Vigo. E eu era quase sempre o árbitro, porque era o único da primeira divisão que ia fazer estes jogos, em Guimarães. Recorda-me de um jogo em que estava em cima da hora, 90 minutos, e naquela altura não havia cá as compensações cá agora. Intermináveis, as de agora. E 0-0. E uma bola, um jogador do Vitória, o Abreu, entra dentro da área, vai até à linha e é rasteirado, cai. Penalti. 91 minutos de penalti. O Vitória ganha 1-0. Bem, no dia E era o Adão a arbitrar, ainda no por dia cima. seguinte havia um jornal que trazia assim arbitragem patriota. Criativa. E eu achei, um bom não, título. achei piada aquilo, porque dizia arbitragem patriota, mas que é penalti é. Claro que os espanhóis não, eu não gosto de chamar espanhóis, os galegos, epá, e tal, não sei o quê, mas está bem. Contra factos não há Se argumentos, você não é? também não marcasse, ia passar aqui um mau bocado, porque depois eu é que ficava em Guimarães a viver e eles iam-se embora, não é? Ainda por cima em Guimarães, não é? Que sabemos bem Não, como é que são os não adeptos do era- Vitória. Os adeptos do Vitória agora são mais adeptos, são mais exigentes. Naquela altura o Vitória ainda estava numa fase de crescimento, o estádio ainda era... Eu lembro-me, por exemplo, quando o Campo da Amorosa Sim. está a ser construído o estádio e o Campo da Amorosa ainda funcionava. Uhum. E o Vitória organizava alguns jogos entre bairros e freguesias para angariar fundos. E eu já, com 17, 18 anos, o senhor Borges,
sabia, trabalhava num banco em Guimarães, era o vice-presidente, sabia que eu queria e convidava-me para ir lá arbitrar, como estava a começar, convidava a artes para ir lá arbitrar. E um dia qualquer, eu vou lá para arbitrar um jogo destes torneios populares na Amorosa, assim com algum receio, porque com 17 anos, que não havia árbitros com menos de 24, 25 anos. Eu era o único a nível nacional. Veja lá. E aqui, que eu entrava, aliás, eu tive num jogo qualquer, um clube que perdeu e foi ao Conselho de Arbitragem fazer queixa, e disse que fazia queixa porque havia um menor que estava a fiscal de linha no jogo deles. E que é menor que não podia fazer o jogo e, como tal, queriam que o jogo fosse anulado e não sei o quê. Claro que ninguém lhe deu razão, nem coisa nenhuma. Ainda era aquele povo tão... E eu, na altura, quando me perguntaram assim, tomara eu que houvesse 40 ou 50 da minha idade. Mas esse senhor estava no campo e disse, não há mais ninguém, falta um fiscal de linha. Bom, eu, o senhor Borges. Pronto, sim senhora. Lá pegou na roupa, começou a pôr os calções. Quando a camisola de arte emprestei-lhe uma, e ele veste a camisola e diz, não, eu não vou. Eu não tenho coragem de me equipar de árbitro. E foi uma coisa que ficou-me marcada. Como o senhor Borges, a partir daí, ele já era uma excelente pessoa, um excelente homem, um excelente diretor. Muito prestigiado aqui em Guimarães. A partir dessa altura, ele ganhou o respeito aos artes porque disse, eu não vou discutir o que é que mais faz lá dentro. Porque eu nem sequer tive coragem de me equipar para entrar lá para dentro. Até que idade o Adão arbitrou? Até ao limite 45. 45, ainda é bastante. Já percebi que esse foi um dos momentos... momentos... Não é bastante, porque quando entrei era até aos 52. Depois passou para 50. E eu até comecei porque há uma exigência física. Claro, eu até comecei a dizer, à medida que eu ia avançando, ia diminuindo a idade. E veio para 50, 48, e veio para 45, um ano antes de eu terminar. Gostava de ter trabalhado Agora, mais. eu acredito, admito perfeitamente isso, porque quando eu entrei para árbitro, a fisionomia que mostravam de um árbitro de futebol, aliás, há em Barcelos aqueles bonecos da Rosa Ramalho, desenhos de árbitros, esses bonecos ainda existem, eram deste tamanho e gordinhos. Um árbitro que não tivesse barriga, que não fosse assim gordito e tal, assim não servia para árbitro. As exigências físicas não eram nenhumas, ou provas físicas nenhumas. Hoje não. Hoje não, e já no meu tempo. Já nos obrigavam a fazer o teste Cooper, obrigavam-nos a fazer 2 ou 3 provas físicas por ano, escritas, e nós tínhamos no teste Cooper limites. Ou seja, tínhamos de estar preparados fisicamente. E bem preparados. Se não estivéssemos, não conseguíamos. Claro. Há bocado o Adão falou-me da imprensa, como até às vezes nos conseguimos garrir com certas manchetes, e só me responde se quiser, mas já percebi que é uma pessoa que fala à vontade dos temas e aquilo que aconteceu no seu passado, com certeza, há de ter algum reflexo nisto. Como é que foi viver pessoalmente, eu não falo em termos de profissão, como é que foi viver pessoalmente toda uma experiência de ver o seu nome associado a temas tão polémicos, que bem sabemos que os aconteceram, não vale a pena. Mas está-me a falar em termos polémicos, estes mais recentes. Nunca tive problema nenhum, aliás, há pessoas, muitíssimas minhas amigas, que não interessam o nome daqui, desta região, e pessoas com grandes responsabilidades. Sentiu este apoio, não é? Nos seus amigos. Que me disseram, o que é que se passa? Isto não pode ser. Eu disse, não se passa rigorosamente nada de especial. E eu sempre tive a minha consciência limpinha e tenho, nesse aspecto. Sempre disse a pessoas com muitas responsabilidades, inclusive o parco da minha freguesia um dia disse-me, o que é que se passa? Eu disse assim, tenho a minha consciência tranquila. E não tenha problema nenhum. Porque não leva mal a ter tocado neste tema, mas sabe porque é que eu toquei? Porque eu penso assim, às vezes isto também são plataformas que servem para as pessoas poderem contar a história da forma que ela tem que ser contada, por boca própria, porque isto é algo que pode ser visto até daqui a 20 anos, não é? Repara numa coisa, primeiro... E é interessante para dizer aquilo que quer dizer. Até hoje, nunca fui acusado de nada, e já lá vão 6 anos, 7, nunca fui acusado de nada, nunca me apontaram nada, nunca me disseram nada. A única coisa que me pediram uma vez foi se eu esclarecia uma coisa qualquer que tinha a ver, na altura, até com padres e missas e não sei o quê. E daí virou uma história enorme. Claro,
se me disser assim, o meu erro foi brincar com coisas, mas quem me conhece, sabia que eu já brincava com isso. Que era uma forma de nós árbitros, antigamente, nos protegerem. Porque foi quando o Vitória de Guimarães ganhou a Taça de Portugal ao Benfica em 2012, não foi? Foi 2012. Ganhou ao Benfica naqueles últimos minutos, estava a perder 1-0 e ganhou 2-1. E eu estava num local daquelas pessoas ex-árbitros e tal, que temos acesso e um convite, não é? E juntámos-nos lá. Eu estava com várias pessoas da direção do Vitória e ao nosso lado, noutras cadeiras, estavam os da direção do Benfica, tudo que eram convidados, não é? E dirigentes, Sim, normal. dirigentes da Associação de Braga e tal. E estávamos a conversar e há um senhor jornalista que me disse: você foi árbitro? Ela assim, e estava-se a discutir a profissionalização dos árbitros. E ele disse-me: você é capaz de me elucidar, que eu não percebo nada disso. Como é que vai ser isto da profissionalização dos árbitros? Olha, como vai ser eu ainda não sei, mas há uma coisa que eu sei, porque eu era dirigente. Aliás, eu no futebol ainda não cheguei a dizer que eu, quando saí de árbitro, fui para observador de árbitro. Eu sei, eu tinha essa anotação, mas perdemos-nos em histórias mais antigas tão interessantes. Fui para a formação de árbitros e depois estive a vice-presidente do Conselho de Arbitragem em Braga, responsável também pela formação dos árbitros. E foi exatamente por eu ter lido todo esse seu currículo que fiquei a pensar, e ainda por cima agora estavam a falar, quase nem vi a minha filha crescer, tantas responsabilidades que acumulei, a arbitragem era mesmo uma paixão, e foi por isso que eu tive que fazer esta pergunta, como é que uma pessoa, porque depois de o conhecer e tudo aquilo que me contou da sua vida que está para trás, eu digo, como é que este Adão que eu hoje estou aqui a conhecer vive estas páginas, não é? Que alimentaram os jornais, não é? Mas também os que alimentaram os jornais, há uma coisa que eu também nunca percebi. Porque há muita gente que escreveu coisas que a mim nunca me perguntaram nada. E é esse o grande problema, claro que é não pedir eu sou uma pessoa que ensinaram-me, não é por causa da minha veia católica, mas ensinaram-me a perdoar às pessoas, porque eu, por exemplo, não tenho coragem. Se um jornalista escreveu alguma coisa que é mentira, e que nunca sequer me ouviu sobre ou que não está toda contada, que só está lá a parte da verdade e o resto que ajuda a esclarecer não está, não é? Que não diz, claro, que não diz, foi isso que o tribunal esclareceu, que não diz nada de nada de nada, e digo assim, pá, mas você, que sabe o que é que você precisava agora? Eu cheguei a dizer a duas pessoas daqui bem perto, sabe o que é que você precisava agora? Se ele metesse um processo. Aí não desgraça a minha vida. Eu tive 2 jornalistas que me disseram, não desgraça a minha vida. Eu disse assim, pois é, mas você tentou desgraçar a minha. E tinha alguma coisa, você podia ter falado comigo, porque nós já nos conhecemos há muitos anos. Claro, do mundo do desporto. Do movimento sindical, etc, etc. Okay. Alguns jornalistas a quem eu ajudei bastante. Deu apoio. Ajudei bastante. Eu tenho hoje 2 pessoas a nível nacional que são professores na Universidade do Minho, na área do jornalismo e não sei o que mais. Fui eu o responsável pelo estágio dela, responsável pelo estágio. E sei, digamos, o que é que nós, muitas vezes nesse estágio, acordávamos para que a pessoa pudesse... Porque eu percebia o que era uma jovem com 18, 19 anos ou 20 estar a tirar um estágio de jornalismo e pedir para vir estagiar para a União de Sindicatos e eu ser o supervisor, como é que eu conseguia trabalhar com essa pessoa. Claro que às vezes dizia, qual é o assunto que está na ordem do dia e o que é que você era capaz de... E ele dizia, olha, eu no teu lugar ia por este caminho, perguntava isto. Quer dizer que hoje guarda uma certa mágoa, mas está de consciência tranquila. Esse senhor perguntou-me, e eu disse-lhe, olha, eu posso-te fazer o seguinte, mandar-te uns tópicos sobre o que é a profissionalização, como é que ela está a ser feita e encaminhada, porque eu tinha participado em reuniões de dirigentes da arbitragem para dar as no nossas jogo ideias. Vitória Sport Clube com o Benfica. Vitória Sport Clube com o Benfica. E posso-te dar algumas informações do que é que está a ser discutido, quem são aqueles que têm as possibilidades de... Obviamente que serão aqueles árbitros que têm profissões liberais, porque eu não estou para ir para árbitro, despedi-me da minha empresa, no fim da época corre mal, perco o emprego na arbitragem e depois a minha empresa não vou lá bater à porta outra vez, por favor, dê-me emprego, porque não vou ficar desempregado, não há subsídio de desemprego, não há nada. Pois. Por isso, quem tem profissões liberais, aí o que é que você considera uma pessoa? Um indivíduo que seja trabalhador por conta própria, um indivíduo que seja advogado, que seja outra coisa qualquer, que não esteja em causa o seu emprego,
mesmo que deixe de ser árbitro, são os primeiros que vão avançar para a profissionalização. E você tem assim uma ideia de quem poderá ser? Sim, senhora. E então é quando eu elenquei 7, 8 ou 9 árbitros, que todos eles têm em comum uma coisa: nenhum é trabalhador por conta de outra. E são advogados e trabalhadores por conta própria. Elenquei-os e tal, e depois disse: estes são aqueles que estão disponíveis para ir arbitrar, na altura não sabia, para ir, ou melhor, o que eu disse, são os padres que podem ir às missas nessa altura. De onde é que vem essa coisa? Nós andámos na arbitragem há muitos anos, no meu tempo, que era assim. Nós recebíamos uma nomeação, já nos anos 70 e 80, tudo pelo correio. Não havia mails nem nada, hoje agora é tudo muito fácil. Recebíamos o correio e vinha um papel com o jogo que nós íamos fazer. E dizia assim, em cima vermelho, confidencial. E por baixo dizia assim: esta informação não pode ser transmitida a quem quer que seja, incluindo os fiscais de linha, a não ser no próprio dia de jogo. Sob pena de ter de responder criminalmente por fuga de informação, etc. Isto está escrito, são documentos que eu tenho em casa, muitos desses guardados. Não os guardei-os porque quando vem uma nomeação para eu ir fazer um clube dos grandes, eu tenho de guardar aquilo. É uma obra de arte, não é? Agora, então, como é que nós, árbitros, fazemos para saber uns dos outros? Os meus fiscais de linha, eu não ia dizer: olha, amanhã às 7 horas da manhã saímos de casa. E eles não sabiam para onde iam, tinha de saber. E então nós, como é que dizíamos: pá, o domingo onde é que vais à missa? Pá, não sei, sou capaz de ir a Coimbra. Sim, senhora. E tal. Olha, tu sabes quem é o padre que vai fazer o jogo de Vitória de Guimarães, não sei com quem? Opá, deve ser o fulano tal. E a partir daí... E então era assim que a gente dizia: tu onde é que vais à missa? Tu onde é que vais coisa? E isso enraizou-se durante muitos anos. Que até inclusive começou depois a aparecer quem é que vai ser o arcebispo da Federação. E depois andaram a dizer que eu não gosto depois de juntar essas coisas, mas houve alguém que pôs o nome também ao Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto, do Papa do Norte e não sei o quê. Tudo bem, digamos, nessa coisa dos padres daqui, dali e dali, porque era assim que se falava. E porque era a forma de, digamos, disfarçar como é que isso se fazia. Mas de resto, como lhe disse, nunca fui ouvido, nunca fui nada, pedir-me apenas para esclarecer isso, com a vantagem minha, é que essa informação escrita foi dita por telefone. E por isso está gravada. Alguém com responsabilidade também ouviu essa gravação pelo telefone e disse assim: sim, senhor, você não tem mais nada, você é apenas uma vítima no meio deste processo todo. E como tal, quem andou a sabe uma coisa, ainda bem que toquei no tema, porque foi uma oportunidade também que o Adão teve de poder contar, não é de contar a história, é de esclarecer algumas coisas que não foram escritas. É evidente que o meu poder de encaixe, que tive ao longo da vida, de muitas coisas, estas não foram as piores. Tive a nível sindical coisas aqui da região, de encerramentos de empresas, que muitas vezes a culpa foi dos dirigentes do sindicato e não sei o que mais. Casos que aconteceram... Teve assuntos bem mais, digamos, denúncias, por exemplo, sobre preocupantes, não é? De como resolver na sua vida do que isso. Denúncias sobre trabalho infantil que levaram aqui a gente que meteu processos em tribunal, inclusive aqui em Guimarães, patrões, não lhe chamo empresários, porque eu usei sempre essa dicotomia desde muito novo de chamar patrões e empresários. São coisas ainda diferentes. Hoje uso isso. Gostaria, muitas vezes, de dizer assim: gostava que todos fossem empresários. Nossa. Felizmente já demos um salto muito grande sobre isso. Vai lá. E muitas vezes meter um processo de crime. Aqui eu tive 2 aqui no Tribunal de Guimarães, 2 processos de crime por difamação por ter lá crianças a trabalhar. É evidente que na altura recorda-me de uma sentença em que a senhora doutora juíza disse: considera vexatório para o réu a vinda a este tribunal, que as provas são mais que evidentes e tal. Agora, eu não procurei sempre fazer uma coisa, nunca lançava nada, nem denunciava nada que não estivesse bem calçado
com a informação. E consigo não Não é aconteceu o bem. mesmo, infelizmente. Agora, é evidente, Quando foi vítima nesse caso que falou, houve gente que pegou, e como era muito fácil pegar no Adão Mendes, e como era muito fácil dizer, epá, o Adão Mendes, uma figura e tal, vamos cribá-lo e vamos fazê-lo e acontecer e tudo mais. Afinal, deixa andar. E depois as pessoas tiveram de pagar. Eu só tinha curiosidade mesmo de perceber como é que alguém consegue ultrapassar isto. É que mesmo aquilo que foi decidido, eu, por exemplo, eu tenho pena de algumas pessoas que difamaram, ter depois sido punidas com penas de prisão, de multas, daqui e dali. Como de alguns jornalistas, pelo menos de 2 ou 3 desta terra, que, confesso, não avancei porque tive mais pena deles do que de mim. E porque, epá, não é, eu pelo menos a 2 conhecia, epá, filhos pequeninos, e não sei o que mais eu vou agora fazer uma coisa dessas. E também me disseram, pá, esquece, deixa-os lá, porque são eles que vêm. Hoje, o senhor muito obrigado, e tal, assim. Por não assim. ter avançado. Pronto, por não ter coisa. Mas, como essas pessoas, porque das decisões que foram tomadas, houve uma que eu disse, olha, você... Um juiz perguntou-me das indemnizações que você vai ter direito, ou poderá vir a ter, e se forem de cobrança, etc., é para o Centro Social e Paroquial de Ronfe, que você deve entregar, isso não é para mim. Porque ele ficou assim dizendo, não, mas você também, não, o dinheiro não paga. Aquilo tudo que aconteceu. Aquilo que a gente passa. E por isso faz favor, se vier algum, entrega ao Centro Social e Paroquial de Ronfe. Pronto. Olha, Adão, obrigada por nos ter prestado esse seu testemunho. Podia simplesmente nem querer falar do tema. Falando em gostos e desgostos, para fechar a nossa conversa, faço uma última pergunta. Guimarães, o que significa para si? Significa aquilo que é. O berço da nação, o meu berço, uma terra que me deu muito, onde eu aprendi muito, e uma coisa que eu sinto muita satisfação. Eu acho que fiz muito, eu e os meus colegas, mas há coisas nesta terra que eu nunca me esqueço que me passaram pelas mãos. Uma delas foi, e eu tenho a oportunidade hoje de falar com essas pessoas. Há 5 ou 6 pessoas que são doutores formados nas nossas universidades. Sim. Que eu fui buscá-las ao trabalho infantil. Tirei-as com 11, 12 anos do trabalho infantil. E essas pessoas foram depois acompanhadas por quem tem a obrigação de os acompanhar. Claro. Foram encaminhadas depois dos estudos para a universidade, formaram-se. E digo-lhe uma coisa, é uma alegria a gente às vezes ir aqui na rua, seja no Toral ou não sei o que mais, e aparecer alguém. Senhor Adão, muito obrigado. Lembra-se e tal. Eu sou o doutor, não sei se graças assim. A outra, as medidas especiais de proteção do Val do Ave. Milhares, vamos lá para não ser exagerados, muitas centenas e centenas de trabalhadores desta região que estavam com salários em atraso, alguns de 6, 7 meses, sem receber onde estão, e não havia lei nenhuma de proteção a esses trabalhadores. Nem podiam receber subsídios, não podiam receber nada. E o Adão teve um grande contributo nisso. E há muitos trabalhadores, e as medidas especiais de proteção, as medidas especiais de proteção à região. Uhum. O que é que acontece? Essas medidas especiais de proteção, grande parte delas, não no digamos, em grosso, não foi no plano técnico, fui eu que escrevi, a pedido do Sr. Dr. Fernando Alberto Ribeiro da Silva, na altura governador civil, e fui com ele a Lisboa 2 ou 3 vezes apresentar ao Sr. Ministro do Trabalho na altura, depois ele faleceu, que era o Ministro Dr. Falcão Cunha e outros, e eles mostraram como é que é, disse, era preciso isto. Agora, tecnicamente, não sei como resolver o problema. Resultado, vieram as medidas especiais de proteção, trabalhador com salários em atraso começaram a receber os salários pagos pela Segurança Social, trabalhadores que puderam resolver o seu problema de irem para a reforma sem qualquer penalização a partir de 55 anos. E parece-me que é esse todo esse seu trabalho que também o leva a viver... Diversas empresas que receberam, e o que é que me dá também assim alguma alegria é andar e ver pessoas da minha geração
e da minha idade, na altura, também dizia assim, ai, se não fosse você, nós passávamos tanta fome. Se não fosse você, o que vai estar assim, você e estar a... E é isso que eu digo, eu acho que esse seu trabalho que fez e ser reconhecido pela população de Guimarães, sobretudo, não é? Nesse sentido, esse trabalho sindical e não só... no tempo que passamos agora, com as dificuldades todas que existem, mais por questões externas das guerras do que... fico às vezes, há pessoas que dizem, isto agora já não é como no nosso tempo, que no nosso tempo você batia ali o pé, você fazia e acontecia e tal, assim. Pronto, é a vida. As pessoas estão mais adormecidas e conformadas. A vida a vida também é outra neste momento, porque, digamos, a mordaça da vida das pessoas, mas pronto, a gente tem de continuar a bater e a rebater. Eu continuo a dar o meu contributo. Eu escrevo todos os meses uma crónica no jornal da minha paróquia. Qual é o nome do jornal? Okay. É o jornal mesmo da paróquia, o responsável é o padre da freguesia. Ele pediu-me para eu dar uns contributos, eu escrevo para lá, tenho direito a uma página, e o jornal é tipo JN, direito a uma página. Escrevo para lá várias coisas e não tenho problema nenhum em escrever com medo com aquilo seja da paróquia, ou que tenho Pois, não está constrangido, não é? Não, chamo as coisas como devem ser chamadas, obviamente dentro do perfil daquilo que eu também defendo da Igreja Católica, de uma igreja virada para os pobres, para os mais desfavorecidos, etc. E é isso que eu defendo. Obrigada, Adão. Obrigada pelo seu testemunho e deixo o seu contributo também. Acho que me responde bem a minha última pergunta. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. Obrigada. Obrigado. with the love